chamado tempo, a única coisa que você não consegue recuperar na vida é o tempo. Perdeu dinheiro, você recupera. Vai lá, trabalha, se esforça, você recupera. Perdeu um bem material, como nossos irmãos aqui foram roubados essas semanas atrás, perderam um carro, mas Deus já deu outro. Amém? Louvado é o nome do Senhor Jesus. Por que Deus deu? Quem comprou foi Ele, quem vai pagar é Ele. Mas Deus deu porque Deus deu saúde, Deus deu vida, condições para que Ele possa comprar. Está ali o carro dele, nós já abençoamos o nome de Jesus. Amém? Então o inimigo pensa que vai roubar, mas ele não rouba nada. Deus dá sempre o melhor, em nome de Jesus. Então, perdemos. Muitas vezes nós perdemos algumas coisas, passamos por dificuldade, mas recuperamos. Até a saúde, às vezes, você pode perder, recupera. Há um momento que não tem como recuperar, aí você vai viver eternamente ao lado do Pai. Mas tudo recupera, mas o tempo, irmão, não recupera. Esse momento aqui hoje, que nós estamos vivendo, nunca mais você vai viver. Esse culto de hoje nunca mais vai voltar. Você vai... O que aconteceu aqui hoje, nunca mais vai acontecer, porque já passou. Como dizia um filósofo grego, nunca você bebe a água do mesmo rio por duas vezes. Por quê? Ela já passou. Você bebeu e ela já foi embora. Nunca bebe-se a mesma água por duas vezes. Isso é verdadeiro, porque é o tempo. Então, meu irmão, não vamos perder tempo, amém? Vamos aproveitar nosso tempo com as coisas de Deus. Isso que o ser humano tem que aprender. Então, sem perca de tempo, vamos para dentro da palavra do Senhor. Hoje é culto de missões e o Senhor colocou no meu coração uma palavra de reflexão sobre a missão da igreja e o agir de Deus. Então eu dividi essa mensagem em dois tempos, em duas partes. A primeira parte é a missão da igreja, o que a igreja precisa fazer. E depois a segunda parte é o que Deus faz quando a igreja cumpre a sua missão. Amém? Então é a missão da igreja e a obra de Cristo. O que Cristo faz através da missão da igreja. E para a base da nossa mensagem hoje, pega a sua Bíblia e abra comigo no Evangelho segundo escreveu Marcos, o evangelista Marcos, capítulo de número 2, verso 1 ao verso de número 12. É onde nós vamos estar meditando nesta noite. Evangelho de Marcos, é o segundo evangelho. Mateus, Marcos, Lucas, João. Mateus, Marcos, Lucas, João. Segundo evangelho aí. Capítulo de número 2, verso 1. Uma passagem bem conhecida. Diz assim a palavra do Senhor. Alguns dias depois, Jesus entrou outra vez em Cafarnaum, e o povo soube que ele estava em casa. Logo se ajuntou tanta gente, que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e ele lhes anunciava a palavra. Vieram a ele conduzindo um paralítico, trazido por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que estava o doente. Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Estavam ali assentados alguns dos mestres da lei, que raciocinavam em seu íntimo: por que profere essa blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim pensavam entre si, lhes disse: por que pensais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse-lhe ao paralítico: a ti te digo, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Aleluia. E levantou-se, e tomando o leito, saiu da presença de todos, de sorte que todos admiraram e
dizendo: nunca vimos tal coisa. Amém? Então, meus queridos, nessa noite eu quero trazer uma reflexão sobre, como eu disse, a missão da igreja, o resultado da missão da igreja, quando a igreja cumpre a sua missão, o que Deus faz na vida do homem, né? Irmãos, é de conhecimento dos irmãos, daqueles que leem Bíblia, daqueles que frequentam a escola bíblica dominical, daqueles que frequentam cultos, é de conhecimento que Jesus ele fez diversos milagres. O evangelista João, ele escrevendo o seu evangelho, no capítulo 20, ele diz algo interessante. Ele diz assim: olha, se todos os milagres que Jesus fez fossem escritos em livros, não haveria lugar para se guardar tantos livros, de tantos milagres que Jesus fez. Então nem todos os milagres que Jesus fez estão na Bíblia. Na Bíblia existem aproximadamente 35 milagres registrados de Jesus nos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Eles selecionaram, eles pensaram dessas multidões de milagres apenas alguns. E por que isso, irmãos? Primeiro, como o próprio João disse, se tivesse escrito tudo, não caberia. Você ia dar com uma Bíblia, né? Ia ter que trazer um caminhão para carregar a Bíblia, porque seria gigante, né? E fora isso, porque Deus tem um propósito. A palavra de Deus, ela é escrita por homens, inspirados pelo Espírito Santo de Deus, mas o autor é Deus, o autor é o Espírito Santo, e o Espírito Santo então move esses homens, e eles relatam alguns desses milagres, porque o objetivo de Jesus nesta terra, meu irmão, ao contrário de que muita gente pensa, e ao contrário de que muitos lugares se falam, o objetivo de Jesus, quando ele veio a esta terra, não foi aliviar apenas o sofrimento do homem. Ele não veio para trazer uma vida confortável para ninguém. Esse não é o propósito dele. Ele não veio para fazer, para ser um curandeiro. O propósito de Jesus não era ser curandeiro, sair curando. Ele fez por compaixão, por misericórdia, por graça. Mas esse não era o objetivo de Jesus. Então, todos os milagres maravilhosos registrados no Evangelho, como esse aqui que nós acabamos de ler, por trás deste milagre existe um ensinamento. Existe algo que Jesus queria transmitir. Então, todos os milagres, Jesus ele faz, ele opera, e todos os milagres que foram registrados por Deus, ele quer nos ensinar alguma coisa. O Senhor quer trazer para nós um entendimento através desse milagre. O Espírito Santo, então, ele quer ensinar a igreja algo. E o que ele quer ensinar é que Cristo, além de curar, além de fazer tudo isso que nós conhecemos, a missão dele para o homem que ele veio aqui na terra fazer, meu irmão, está contida no verso de número 5. Jesus declara qual é a sua missão. Ele disse para aquele paralítico: filho, os teus pecados foram perdoados. Jesus ele não veio para um outro propósito nessa terra, a não ser para perdoar pecados, para reconciliar pecadores com Deus. Então esse é o objetivo do Senhor, meu irmão. Se o Senhor curar, amém, louvado, glória a Deus. Se o Senhor der bênção, amém, louvado seja o nome do Senhor. Se Deus der prosperidade, amém, louvado seja o Senhor. Mas se Ele não der, você já recebeu o maior presente de todos. Se você está aqui nessa noite e já aceitou Jesus como teu Salvador, já confessou Jesus perante os homens como teu Salvador, saiba de uma coisa: os teus pecados foram perdoados. Teus pecados foram perdoados. Quais, pastor? O pecado que eu cometi no passado? Não. O que você cometeu no pecado, o pecado que você cometeu hoje e o pecado que você vai cometer amanhã, pelo sacrifício de Cristo, já foram perdoados. Então essa é a missão do Senhor. Mas vamos primeiramente, como eu disse, nós vamos tratar aqui do agir
agir da missão da igreja. E para isso, eu quero nesta noite pegar esses 4 amigos. Esses 4 amigos representam a igreja. Representam a igreja do Senhor. E nós vamos ver aqui algumas características desses 4 amigos. Porque nós vimos aqui pelo Evangelho, pela palavra do Senhor, que a popularidade de Jesus já estava grande. Jesus ele havia regressado de alguma viagem e ele voltou para Cafarnaum, onde era a sua base missionária. E ele vai para casa para descansar, mas ele não consegue. Chega lá, a multidão sabe, olha, Jesus está aí, Jesus voltou. Então eles vão até a casa de Jesus. Não sabe se era exatamente a casa de Jesus ou a casa de Pedro, mas era uma casa onde ele permanecia quando estava em Cafarnaum. E quando Jesus está ali, meu irmão, a multidão se aproxima dele e ele começa a fazer o quê? A anunciar a palavra, irmão. Então, primeira lição: na casa do Senhor, o Senhor tem palavra para te dar. Aleluia! Aqui o Senhor tem uma palavra para te dar. Glória a Deus! É nesse lugar onde tem a palavra do Senhor. Então o Senhor estava ali e ele estava transmitindo o que? A palavra. Que palavra? A palavra do Senhor, a palavra de Deus, a palavra que veio para trazer salvação, a palavra que veio para apresentar ao homem pecador o Deus de amor, o Deus que ama. É essa palavra que Jesus estava ensinando. Então a multidão cercou aquela casa. Não se fala um número, mas podemos imaginar que era um grande número, porque nós vemos por alguns relatos dos evangelhos que as multidões que seguiam Jesus eram muito numerosas. Nas multiplicações dos pães, por exemplo, em uma delas tinha 5.000 homens, em outra tinha 4.000 homens. Aqui tinha 5.000 homens. Quando a Bíblia fala homens, não era só 5.000 pessoas, porque naquela época a sociedade, os irmãos sabem muito bem, não contava as mulheres e nem as crianças abaixo de 20 anos. Era contado apenas homens acima de 20 anos. Então você calcula aí o número de pessoas que existiam. Se cada homem daquele fosse casado, já vai para 10.000. Se cada um tivesse um filho, já vai para 15. Se tivesse 2, já vai para 20 e por aí adiante. Então era uma multidão muito, muito numerosa. E Jesus estava ali, aquela multidão tampando a casa, e Jesus pregando, ensinando, curando. Então chega aqueles 4 amigos. E como diz aqui o versículo, eles vieram, mas não vieram sozinhos. Eles estavam fazendo o quê? Conduzindo um paralítico em cima de uma maca. Como eu disse, esses 4 amigos, eles representam a igreja do Senhor. Qual é a função da igreja, irmão? A missão da igreja é levar as pessoas até Jesus. É fazer que as pessoas conheçam Jesus. Essa é a missão da igreja. Nós não estamos aqui neste lugar para outro propósito, a não ser apresentar o Jesus da Bíblia. O Jesus verdadeiro. Não o Jesus que o homem criou, mas o Jesus da Bíblia. Porque há uma grande diferença entre o Jesus que o homem criou e o Jesus da Bíblia. O Jesus da religião e o Jesus da palavra. É uma diferença muito grande. E o nosso objetivo aqui é fazer como esses 4 homens. É pegar o necessitado e levar até a presença do Senhor e falar: ó, esse aqui é o Jesus que você precisa. Esse é o Deus que você precisa conhecer. Esse é o objetivo da igreja. Nós não podemos perder esta consciência de que o objetivo da igreja não é, de maneira alguma, de trazer uma vida confortável para ninguém. É de levar as pessoas ao conhecimento do Jesus da Bíblia. O Jesus bíblico. O verdadeiro Deus. Amém? Amém. Esses 4 amigos representam a igreja. E eu tirei, através do estudo da palavra, eu tirei algumas características desses 4 amigos. E que eu quero que essas características devem existir dentro de uma igreja verdadeira. Dentro de uma igreja, que nós podemos falar, ali é uma igreja. E quando eu digo igreja, os irmãos sabem, eu não estou dizendo de templos, eu não estou dizendo de parede, porque parede não é igreja. Igreja somos eu e você. Nós somos igreja. Eu e você somos a igreja de Cristo.
Então essas características tem que ter na minha vida, na sua vida. Eu não estou dizendo de ministério, eu estou dizendo de pessoas. De pessoas eu estou dizendo. Eu não estou pregando para paredes, estou pregando para pessoas. Então, isso que esses homens possuíam, precisa ter na igreja do Senhor, para que nós possamos alcançar a graça do Senhor. Primeiro lugar, primeiro ponto aí que esses amigos tinham: esses homens, eles não eram egoístas. Eles não eram egoístas. Mas pastor, por que eles não eram egoístas? Porque eles não pensavam em si mesmos. A Bíblia não fala que eles foram até Jesus por eles, mas eles foram ali porque eles estavam carregando um homem paralítico. Eles não foram ali para buscar algo somente para eles, mas eles foram ali, naquele lugar, carregando um paralítico, porque não existia egoísmo dentro do seu coração. Pelo contrário, o que existia na vida daqueles homens era um verdadeiro amor, uma verdadeira preocupação por aqueles que são mais necessitados. Porque isso demonstra o desejo daqueles homens era ver o seu amigo abençoado. O desejo daqueles homens era vê-lo curado, era vê-lo restaurado, era vê-lo transformado. E esse tem que ser o desejo do nosso coração, meu irmão, como igreja. Nós temos que olhar para as pessoas lá fora e enxergar elas como esse paralítico. Olha, aquela pessoa precisa, ela tem uma necessidade, ela precisa conhecer Jesus. E eu sou o responsável, a igreja é responsável para levar essa pessoa ao conhecimento desse Jesus. Isso só vai acontecer quando eu, como igreja, deixar de pensar somente em mim e começar a pensar nele. Quando os meus problemas deixarem de ser os mais importantes e começar a olhar para as pessoas que estão lá fora e enxergar nelas que elas são mais necessitadas do que eu. Quando eu digo mais necessitadas aqui, irmão, eu não estou dizendo de bens materiais, eu não estou dizendo aqui de coisas, eu estou dizendo da necessidade da alma, da necessidade do espírito. Porque lá fora, você tem pessoas que têm muito mais condições do que eu, mas não tem o que eu tenho, não tem o que você tem. Com certeza lá fora tem pessoas que têm muito mais riqueza do que todos nós aqui juntos, com certeza, mas não tem o que você tem. O que você, irmão, já alcançou, ele ainda não alcançou, que é exatamente estar na presença do Senhor, que é exatamente ser chamado filho de Deus, que é exatamente ser restaurado por Deus. Para pensar quem tu eras e quem tu és hoje, na presença do Senhor. Esses homens tinham isso, eles queriam ver. E hoje nós estamos vivendo um tempo de egoísmo, infelizmente, dentro das igrejas. Um tempo de egoísmo. Mas isso é bíblico. Paulo escreveu na carta a Timóteo, ele escrevia assim, ó: nos últimos tempos, só Timóteo, surgirão homens arrogantes, prepotentes, amantes de si mesmos, desobedientes a pais e mães, não cumprindo contratos. Olha só, irmão, sabe que não é o que nós estamos vivendo hoje? Não é o mundo que nós vivemos, só que isso está dentro. Paulo não estava dizendo para Timóteo que ele estaria no mundo, porque isso ele sempre esteve no mundo. Paulo estava dizendo para Timóteo: olha, nos últimos tempos essas coisas vão estar dentro da igreja, dentro das comunidades cristãs. Vão ter pessoas assim, amantes de si mesmos, arrogantes, prepotentes, desobedientes. Nós estamos vivendo isso. Tiago, escrevendo a sua carta, ele diz assim: olha, se um irmão nosso tem uma necessidade e bate na nossa porta, e nós olhamos para ele e dizemos assim: eu vou orar por você, vá em paz, nós pecamos.
Olha só, irmão, nós pecamos. Porque vendo o nosso irmão com necessidade, nós não sentimos a sua dor. Nós não sentimos. Então a missão da igreja é não ter egoísmo, pelo contrário, ter amor, preocupação por aqueles que estão necessitados. E quando eu digo que necessitados, mais uma vez eu volto a frisar, não é materialmente apenas, é principalmente espiritualmente. Há muitas pessoas aí fora não precisando apenas de uma coisa, de uma palavra, apenas de uma mão estendida dizendo: eu estou contigo, eu vou te apresentar alguém. Eu não posso fazer nada por você, mas eu vou te apresentar alguém que pode. E esse alguém é Jesus Cristo de Nazaré. A segunda qualidade que esses homens tinham, eles tinham algo chamado fé. Mas fé para quê, pastor? Fé para quê? Crer que Jesus tinha o poder e que Jesus estava disposto a suprir a necessidade deles. Assim tem que ser a igreja do Senhor, uma igreja que milita pela fé e não pela vista. Aqueles homens tinham fé. O próprio Senhor declara isso, né? Jesus diz aqui no verso número 5: e Jesus, vendo a fé deles, olha só, a fé estava onde? Jesus estava observando a fé de quem? Dos amigos. Jesus vendo a fé deles, disse para o discípulo: os teus pecados estão curados. Mas pastor, como é que esses homens tinham fé? Tinham fé, irmão, e muita fé. Porque eles saíram com aquele aleijado, né? Aquele paralítico. Só que quando eles saíram com o paralítico, ninguém pega, irmão, para pensar. Ninguém tira um paralítico de uma maca dentro de uma casa para dizer: nós vamos lá e vamos trazer ele de volta na maca. Será que você faria isso? Quando aqueles homens falaram assim: ó, nós vamos te levar até Jesus, no coração deles falaram: você vai carregar, mas você vai voltar andando. Era a fé que estava no coração daqueles homens. Você vai carregar, mas você vai voltar andando. O que eu quero dizer com isso? O que a palavra quer dizer, irmão? Quando nós vamos às pessoas, nós temos que ter essa fé. Olha, se você chegar perto de Jesus, se você conhecer quem é o Jesus que eu quero te apresentar, você não vai ser o mesmo. Aleluia! A sua vida não vai ser a mesma. Vai haver mudança, vai haver transformação. Só que isso depende de nós. Porque se nós formos apresentar o Jesus que nós cremos, se nós cremos que Jesus pode transformar a vida de qualquer pessoa, de qualquer ser humano, mas se nós formos apresentar Ele e dizendo assim: olha, talvez, se você, olha, provavelmente, você acha que vai acontecer alguma coisa? Se você não tiver convicção de quem é Jesus na sua vida, será que a pessoa que está ouvindo vai querer experimentar esse Jesus? Jesus está olhando para mim e para a sua vida nesta noite, irmão. Será que nós temos a fé que esses homens tinham? De crer que Jesus, Ele é suficiente para salvar qualquer pessoa de qualquer situação que ela possa estar encontrando. E quando eu estou dizendo aqui de salvar, eu estou dizendo de todos os âmbitos, de todos os âmbitos. Jesus é poderoso para fazer qualquer coisa. E eu creio nesse poder desse Jesus. Jesus é poderoso para curar qualquer enfermidade. Jesus é poderoso para restaurar qualquer casamento. Jesus é poderoso para salvar qualquer homem, o mais vil pecador, o maior, o repúdio da sociedade. Se ele tiver um encontro com o Jesus verdadeiro, Jesus pode salvar a vida dele. E nós precisamos acreditar nisso. Precisamos ter essa fé, meu irmão. A fé que esses homens tinham foi uma fé que levou
a levar aquele paralítico até Jesus e encontrar dificuldades e não desistiram, que já é o terceiro ponto. Guarde esse terceiro ponto também no seu coração. A igreja do Senhor não pode se contentar apenas em orar. Orar é importante, é necessário e é vital, é necessário. Não existe igreja sem oração. E quando eu digo igreja, estou repetindo aqui, não estou dizendo de ministério, eu não estou dizendo de tempo, eu não estou dizendo de parede, eu estou dizendo de pessoa. Você só vai ser igreja quando você tiver oração na tua vida, quando você tiver comunhão com Deus. Aí você vai ser igreja do Senhor. Não existe igreja sem oração. Amém? Amém. Mas também não adianta só orar, precisa agir. Tem que ter ação. Porque aqueles 4 amigos talvez já tinham orado muitas vezes por este amigo dele. A Bíblia não fala, mas provavelmente sim. Já tinham pedido muito a Deus, talvez, já tinham feito muitas coisas. Mas eles agiram. Eles falaram, olha, vamos agir. Agora é o momento da ação. A igreja tem que ter um momento da oração. Por exemplo, terça-feira nós vamos estar aqui orando, das 8 às 9. E depois tem que ter um momento da ação. Quando é ação? É quando você, a igreja, vai agir. Aonde, pastor? Aonde tiver um necessitado. Na sua casa tem necessitados. Na minha casa tem necessitados. Nos meus parentes tem necessitados. Tem paralíticos ali. Tem pessoas mortas ali. Tem pessoas que estão indo para o inferno, está do nosso lado. No ônibus está cheio de pessoas necessitadas. No metrô. Não precisa pegar avião e ir para outro lugar, não. No metrô de São Paulo, no trem da FEPASA, no seu trabalho, na sua escola, está cheio de necessitados. Você precisa agir. A igreja, a missão da igreja é orar e agir. E quando nós agimos, nós não podemos desanimar em meio às dificuldades e às circunstâncias contrárias, porque vai acontecer. Presta atenção no que eu vou dizer. Toda vez, meu irmão, que você se aproximar de Jesus em oração, em comunhão, você está comprando uma luta travada contra um inimigo poderoso. E o nome dele é Satanás. Ele é o inimigo da igreja. Então, se ele é o inimigo da igreja, ele é inimigo de quem? Nossa. Seu. Você tem um inimigo. E tudo que ele quer é te tirar da presença. Tudo que ele quer é colocar barreira na sua vida. Tudo que ele quer é desanimar a igreja. Tudo que ele quer é matar a igreja. Tudo que ele quer é fazer com que a igreja perca a esperança. Tudo que ele quer é isso. Esse é o trabalho dele. Está lá em João capítulo 10, versos de número 9 e 10, se eu não me engano. Lá está escrito assim: o ladrão, o inimigo não veio para outra coisa a não ser para matar, para roubar e para destruir. O que o inimigo quer roubar, meu irmão? Ele não está preocupado com o carro, meu irmão. Ele está querendo roubar. Ele rouba um bem material seu para ver se rouba a tua fé junto. Porque muitas vezes você está preso naquilo. E aí a tua fé vai junto. Ah, perdi isso. Ah, então Deus não existe. A intenção dele é roubar a tua fé. A intenção dele é roubar a presença de Deus. A intenção dele é destruir a sua vida. E para isso ele não vai parar. Então vai ter dificuldade, meu irmão. Vai ter momentos difíceis. Vai ter momentos de obstáculos. Sabe por quê? Porque você decidiu ser igreja. Orar e agir em prol da salvação de alguém. Aqueles homens que relatam aqui a palavra, que quando eles chegam para Jesus, eles encontram o quê? Uma grande multidão, um obstáculo. Um obstáculo. Como que nós vamos entrar com esse paralítico? Não vai dar. A reação de algumas pessoas poderia ser: vamos voltar. Hoje não vai dar, volta outro dia. Não, meu irmão.
que aqueles homens fazem? Olha, por esse caminho não dá, mas dá para a gente fazer outra coisa. Vamos fazer outra coisa? Vamos. O que nós vamos fazer? A Bíblia relata que eles não desistem de levar aquela pessoa até Jesus, mesmo com aquela barreira, mesmo com aquela casa cheia. Eles tomam uma decisão. Qual é a decisão deles? Agir. Vamos agir no meio desta dificuldade, no meio desta barreira. E quando eles tomam essa decisão de agir para superar o obstáculo, entra aqui o quarto ponto que essa igreja tinha, que nós podemos ter, precisamos ter. Qual é o quarto ponto que eu, olhando para a vida desses homens, eu pesquei aqui? Esses homens trabalhavam juntos no mesmo propósito. Qual era o propósito deles? Levar o necessitado até Cristo. Para isso, eles trabalharam juntos. E é assim que a igreja precisa ser, trabalhando juntos, no mesmo propósito, na mesma convergência, que é o que? Precisamos levar o necessitado até Cristo. É só desta forma que nós, igreja, é só dessa forma que a igreja do Senhor vai superar os obstáculos e as dificuldades que vão vir, e vamos alcançar o objetivo, trabalhando em união, em conjunto. E eles fizeram isso, porque quando eles chegam na porta, não dá para entrar. Eles falam, vamos por outro caminho. Quando a igreja está junta, surge a barreira, surge a dificuldade, ela se une e busca uma saída para aquilo. E aqueles homens fizeram isso. Olha, pela porta não dá. Tem uma ideia? Tem. Qual é a ideia? Vamos subir e vamos descer pelo telhado. Imagine você, meu irmão, aquelas casas, para os irmãos que não saibam, as casas naquela época eram as casas mais humildes. Elas eram geralmente um grande cômodo feito de pedras. O seu telhado eram ripas, madeiras, revestidas por barro e palha. Era assim. E sobre os telhados dessas casas era onde as pessoas faziam a comunhão, vamos dizer assim, onde se reuniam, era um terraço, né? Onde se reuniam as famílias, onde se faziam as refeições muitas vezes, né? Então havia uma escada pelo lado de fora que dava geralmente acesso para o telhado. Esses homens então pegam um paralítico